aí, meu povo, está chegando a hora, é hora de partir, né? Tá mais perto do que longe, só temos mais 2 aulas. Hoje, né, com trilha sonora da cachorra, tá certo? Então, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho sobre poluição do solo, né? Para a gente entender aí como é que se dá esse processo. E aí, para falar de poluição do solo, primeiro a gente vai falar o que é solo, né? Então, eu tenho aqui uma imagem bastante familiar, né? Todo mundo algum dia já se espojou na areia, né? Na terra, qualquer uma que seja, né? Seja numa areia de praia, seja numa terra lá no sítio, seja lá no instituto, né? Que de vez em quando vocês gostam de se embolar lá pelos terreiros, tá? E aí vamos à parte conceitual, né? Então, o que é solo? O solo, ele é o que está na superfície, né? É o que a gente vê. E ele é formado por rocha desagregada, cinzas vulcânicas em algumas situações, e esse material, né, de origem mineral misturado com matéria orgânica em decomposição. E o solo é também formado, né, por água e ar, em proporções que vão variar, e por organismos vivos, né, fungos, bactérias presentes no solo, tá? É um material inconsolidado que está recobrindo aí a superfície terrestre, que se localiza entre a litosfera e a atmosfera. Então, a litosfera é a camada rochosa, né, o que a Terra em si, e a atmosfera. E o solo ele é formado basicamente a partir do intemperismo sobre um material de origem. Então, acontece a desagregação de algum material para que haja aí a formação do solo. Eu vou dar uma pausa aqui para poder a gente tentar melhorar aí a situação. Então, né, gente, continuando, o solo ele vai ser aí produto do intemperismo, que é esse processo de desagregação de algum material, tá? E essa desagregação, esse temperismo, ele vai variar a forma como ele ocorre em função do tipo de relevo, do clima, do bioma, onde aquela rocha de origem está localizada e no decorrer do tempo. Então, a gente vai ver que existem solos mais novos e solos mais antigos, e esses solos, eles mudam suas características, tá? Lógico que aqui a gente não vai entrar, se aprofundar na questão dos tipos de solo, tá? Porque o foco aqui é a poluição do solo. Mas vamos falar um bocadinho sobre essa parte de origem do solo, tá? Então, o solo, né, dependendo de quem está olhando, né, para o agricultor, ele é justamente o suporte para a produção agrícola, é onde ele vai desenvolver aí a agricultura, né? Para o engenheiro civil que está lá na construção, ele é suporte de carga e também pode se transformar em material de construção, né? A gente usa vários tipos de solo aí na construção, né? Areia lavada, o pissarro, são várias formas vários tipos de solo que são usados na construção. A própria argila, que é matéria-prima para fazer o tijolo, as telhas cerâmicas, não é isso? E temos aí para o engenheiro de Minas, ele é uma jazida mineral, lembrando, né, o solo, a principal composição dele é minério, né? Então, a areia, por exemplo, é formada por quartzo, que é um minério. E para a galera de meio ambiente, né, ele é um componente da biosfera, é onde se desenvolve a vida, é onde estão, né, a fauna, a flora, as relações dos ecossistemas, tá? Então, ele vai servir aí como elemento de fixação e nutrição da vida vegetal. É um substrato para a produção de alimentos, isso tudo baseado nos conceitos que a gente viu no slide anterior, tá? Vai ser fundação e suporte para edificações, estradas e outras obras. É um recurso mineral que é utilizado no setor da construção civil e na manufatura. E também o solo é um receptor de resíduos. Então, é no solo onde a gente deposita, né, os aterros, é no solo onde a gente enterra os corpos, né, de pessoas que morrem, animais. Existem muitas formas de disposição de esgoto no solo, então ele é um receptor de resíduos, que assim como a água, ele tem uma capacidade de depurar esses resíduos, né? Existem micro-organismos no solo que podem fazer esse processo, tá?
Então, o solo ele é composto por componentes sólidos, que é basicamente os minerais e a matéria orgânica, e também por ar e água. Ar e água são elementos extremamente importantes na composição do solo, né? Esses dois elementos aí, eles vão ser quase 50% da composição do solo. Então, o espaço que existe entre as partículas dos componentes dos sólidos, né, entre os minérios e a matéria orgânica, ele é preenchido por ar e por água, né? Esses espaços são chamados de poros. Então, a gente vai ouvir falar muitas vezes solo poroso, né? Então, quanto mais poroso for um solo, significa que ele tem mais poros, significa que ele tem mais espaços vazios, né? Então, imagine um solo arenoso, areia da praia, né? Tem partículas grandes, as partículas minerais são grandes. Vou desenhar aqui, ó. Imagine que isso é um grão de areia. Então, se eu juntar vários grãos de areia aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui, ó? Não está sobrando aqui, deixa eu pegar até outra cor. Tá sobrando esses espacinhos aqui, não tá? Ó, eu tô colocando de amarelo. Então, esses espacinhos que tá sobrando é o que a gente chama de poros. São os vazios do solo, né? Então, acho que provavelmente vocês ou estudaram ou vão estudar isso em mecânica dos solos, índice de vazios. E aqui, ó, esses vazios, esses poros, eles podem estar preenchidos com ar, se o solo estiver seco. No caso do solo úmido, esse espaço vai ser ocupado com água. Esse espaço vazio vai ser ocupado agora, ó, com água, tá? E a gente vai ver a importância disso aí já já. Então, a gente tem, né, ainda na composição do solo, a areia, né, que é proveniente de rochas à base de quartzo. Como eu mostrei aqui, a areia, ela é formada por grãos, né? Então, são grãos grandes. E como eles são grandes, a forma deles se arranjarem permite que existam muitos espaços vazios entre esses grãos, facilitando a circulação de água e ar. Então, a areia, ela é um tipo de componente do solo que tem um grande espaço vazio entre os seus grãos, né? O seu arranjo estrutural aqui, ele permite que fiquem muitos espaços vazios, então ele tem uma grande capacidade de armazenar água. Não sei se vocês já foram assim, quando você vai na praia, quando você começa a cavar a areia, rapidamente aparece água, né? A água preenche todo aquele espaço, porque ela armazena muita água, tá? Isso a gente vai ver também a questão dos solos de aluvião, que também são os depósitos de água, é o que permite que haja justamente a recarga de aquíferos, tá? A argila, que também compõe aí o solo, né? Ela é originária do feldespato e outros minerais, e os grãos da argila, eles são menores que a areia, eles são partículas bem pequenininhas. E eles têm uma propriedade que eles se ligam uns aos outros, tá? Então, ó, a areia, o que é que acontece? Diferentemente aqui, ó, da argila. Diferentemente da areia, que são grãos grandes e o arranjo permite esses vazios, a argila são grãos pequenininhos. E acaba que esses grãos, eles ficam muito próximos porque eles se ligam, tá? É uma propriedade da argila, é por conta da questão das ligações iônicas e tudo mais. Então, quanto mais juntinho, mais difícil vai ser de ter água ou ar aqui nesse espaço. É o que acontece, por exemplo, com o solo da gente no sertão. O nosso solo, ele é um solo basicamente argiloso, partículas muito finas que se ligam, tá? E aí o que acontece? O solo fica muito compactado, as partículas muito juntinhas uma da outra, e aí não circula água como a gente gostaria. Por isso que o nosso solo fica muito seco e acontece aquelas imagens que a gente vê na internet, na televisão, né, de o solo rachar, né? Porque ele está muito seco e aqueles torrões que são formados, né, eles acabam rachando, tá?
E o outro componente do solo é o humus, né? A matéria orgânica, tá? O humus ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, então ele é extremamente, né, rico aí em nutrientes, tá? Então, quanto mais humus, mais nutrientes tem o solo, certo? Então, se a gente olhar para a composição, o solo é composto 45% por minerais, né? Que a gente vai ter aí areia, argila, tá? Por exemplo, e a quantidade desses elementos de areia e argila é que vai fazer variar o tipo de solo, tá? Essa composição aqui, se ele tem mais argila ou mais areia, mais ou menos matéria orgânica, isso é o que vai definir o tipo de solo, tá? Então, na parte sólida, a gente tem minerais e matéria orgânica, e na parte de poros, os vazios, a gente tem mais ou menos 25% de água e 25% de ar. Lembrando que esses vazios, eles podem ser preenchidos por água, tá? E aí, como é que se formam os solos, né? A matéria sólida, né, proveniente de rochas desagregadas, ou no próprio local, esse solo, por exemplo, eu tenho aqui uma rocha que foi desagregada e ela formou o solo que está aqui. Ou ela pode ser trazida de outros locais através, né, dos processos dos ventos e da água, tá? Então, a água e os ventos, eles têm papel fundamental no processo de formação dos solos, por conta justamente do que a gente viu lá no início, né? Que o intemperismo é que forma os solos. Então, a gente vai ter aí água e ventos como elementos importantes do intemperismo, do processo de formação dos solos, tá? Então, são 5 fatores principais que a gente vai ter, né? Para formar o solo. O clima, e aí dentro de clima a gente coloca a questão de chuva, de umidade, de temperatura, de ventos, tá? Tudo isso entra aqui dentro de clima. A gente vai ter o tipo dos micro-organismos que está lá, são fungos, são bactérias, são organismos nitrificantes. Qual é o tipo de organismo é que vai definir como se dará a decomposição da matéria orgânica e de que forma, né, aquele solo vai ser composto, tá? Presença de animais, né, também, presença de vegetação na origem, tá? O material de origem, né, a rocha que deu origem, ou outro material que a gente tem, sabe que tem alguns solos que são formados a partir das lavas, né, dos vulcões, tá? Os solos formados a partir das rochas ígneas, né, magmáticas, tá? O relevo e a idade do solo. Então, quanto mais antigo o solo ou quanto mais jovem, o tamanho daquelas camadas, né, aquela composição que a gente viu aqui, ela vai variar, tá certo? Então, essa composição aqui de minerais e matéria orgânica, ela varia em função da idade do solo. Então, o que é que a gente tem aí? Clima, né? A temperatura e a precipitação, elas influenciam na desagregação da rocha, né? Então, a água lá batendo numa rocha, ela vai arrancando pedacinhos daquela rocha para poder formar o solo. A questão geológica, né? Qual é a rocha mãe? A partir de que rocha se originou aquele solo? Isso é que vai definir aí a textura e a composição química, tá? O tempo, quanto tempo se passou? Então, tem solos que são formados, né, em longos períodos ou eles podem ser formados de forma rápida, tá? E a questão da presença de vegetação, porque dependendo da vegetação que existe, vai haver uma circulação de nutrientes que tem uma influência direta das raízes, né? Dependendo da profundidade das raízes, do tipo de raízes, existem sistemas radiculares que são superficiais, sistemas radiculares profundos, então, dependendo, isso vai influenciar no tipo do solo também, tá? E aí os elementos que formam aí o solo, né? Como a gente já falou, então a formação do solo se dá através do intemperismo físico, químico e biológico, né? Dentro do intemperismo físico, a gente tem aí a questão da expansão da rocha durante processos erosivos, a expansão térmica, né? Quando bate o sol, o aumento da temperatura aí, ou a diminuição que vai dilatar, né? Ou vai contrair a rocha.
e a questão do congelamento e degelo, tá? Dentro do intemperismo químico, a gente tem a questão da dissolução de minerais, né? A hidratação e a hidrólise, a redução e a carbonatação, tá? Que aí é extremamente importante também na formação dos solos. Isso pode influenciar muito nas características do solo, na presença de carbonatos, né? E tudo mais. Aí vai influenciar na dureza e outros fatores, outras propriedades químicas do solo, tá? E o intemperismo biológico, né? A desagregação do material, que é ocasionado pela ação das raízes, pela escavação de animais, né? E pela presença, pela liberação de ácidos vegetais, tá? Então, quando a gente fala de formação do solo, a gente fala desses 3 tipos de intemperismo. Intemperismo físico, químico e biológico. Todos 3, eles atuam na desagregação do material, atuam na desagregação da rocha para formar o solo. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né, de uma rocha que foi esculpida aí, né, provavelmente pela ação da água, né, a gente vê bem, assim, a questão do leito, assim, da água escorrendo, tá? Aqui uma ação de intemperismo, aqui intemperismo físico, tá? Aqui, né, a formação de estalactites, eu acredito que seja estalactites, eu acho que tá no teto, né, a não ser que a figura esteja de cabeça para baixo. Então, a estalactite, né, que é formada aí por carbonato, tá? Essa formação rochosa, que acontece principalmente no interior de cavernas, né, e é formada basicamente por carbonatos, tá certo? É intemperismo químico, ok? E aí, dentro dos processos de formação do solo, eu vou passar rapidamente, que é para a gente chegar basicamente na parte de poluição, tá? Então, a formação dos solos ela é um processo lento e tem as mesmas etapas, né? Então, a primeira etapa do processo de formação do solo é quando você tem a rocha-mãe. Então, rocha não é solo, tá? Rocha é formação geológica, certo? E aí, esses fatores externos, né, o intemperismo, ele vai desgastando essa rocha. Então, vento, água, temperatura, seres vivos aqui em cima, tá? Eles vão desgastando a rocha e provocando a fragmentação, quebrando essa rocha em partículas menores e provocando também alterações químicas. E aí, quando essas partículas estão menores, a gente vai ter aí, né, os seres vivos colonizando a rocha, e quando esses seres vivos morrem, que entram em decomposição, eles começam aí a formar a primeira camada de matéria orgânica, né? Então, a gente tem fragmentos de rocha que foram quebrados aqui, né, pela ação do intemperismo. Temos seres vivos que morreram e que estão iniciando o processo de decomposição. Então, a gente tem um solo bem fininho, ó. Estão vendo aqui na figurinha? Que é o solo primitivo, tá? E aí, nesse solo primitivo, começam a surgir pequenas plantas com raiz e pequenos animais. Então, essas raízes começam a se aprofundar aqui e fragmentar a rocha. E, além disso, essa vegetação e esses pequenos animais, quando eles morrem, eles vão se acumulando e se decompondo aqui, aumentando, né, aquela camada de matéria orgânica que é o humus. Então, a gente já tem aqui, ó, uma camada maior de matéria orgânica e uma camada maior também de rocha fragmentada. E observe que logo abaixo a gente já tem também o início de uma fragmentação da rocha. Ainda não é um solo, né? Não está totalmente fragmentado, mas ele já está quebrado, né? Digamos assim, diferentemente daqui, ó, onde ele estava mais inteiro, tá? E aí, na etapa 5, a gente vai ter as plantas e os animais de maior porte. Então, aqueles processos que a gente viu no anterior, eles se intensificam, né? Porque as raízes são maiores, os animais são maiores. Então, os restos destes organismos e os materiais resultantes da decomposição é que vão enriquecer o solo. E aí a gente tem um solo maduro, tá? Então, tudo isso é em função do tempo, né? Então, se a gente tem um solo raso, ele é um solo
jovem. Quanto mais profundo é esse solo, mais antigo é esse solo, mais maduro, tá certo? Então, né, aqui é a mesma coisinha que a gente viu, né? A gente tem o leito rochoso e a parte superior do leito rochoso é o que vai sofrer as ações do intemperismo, né? Que vai ser a rocha em desintegração, tá? E aí começa a matéria orgânica aqui, formando o solo. E, né, para fins de estudo dos solos, a gente vai ter, ó, o horizonte A, que é essa camada mais superficial, tá? O horizonte B, a camada de matéria-prima, né? O horizonte C e o leito rochoso, que é onde ainda está a rocha, tá certo? Então, esse aqui é o processo de formação dos horizontes do solo. Se a gente for fazendo for cavando o solo em profundidade, a gente vai ver que a composição, a granulometria, o tipo de solo, ele varia em função da profundidade, tá certo? Então, ele é um corpo natural organizado, o solo ele está organizado em camadas, né? Em horizontes, e é a partir da formação, da composição desses horizontes que a gente define o tipo de solo, tá? Então, solos jovens, eles têm aqui, ó, o horizonte A menor, né? E só tem aqui, ó, horizonte A, tá? E o solo maduro, ele tem mais camadas, mais horizontes, tá certo? Então, a gente vai ter o horizonte O aqui nessa imagem, que é O de orgânico, né? Que é a acumulação de folhas e outros restos de plantas e animais, tá? Então, a parte orgânica do solo, tá certo? Ela tá aqui em cima, né? E aí vem finalmente o horizonte A, que é resultante da decomposição dos seres vivos juntamente com matéria mineral. Então, a depender da quantidade e do tipo de matéria mineral, esse solo vai receber uma classificação. Mesma coisa no horizonte B. O horizonte B ele tem fragmentos minerais e ainda alguns materiais provenientes da decomposição. Sendo que esses materiais orgânicos no horizonte B eles estão em quantidade bem menor do que no horizonte A, tá? Então, é o que está aqui no meio, né, o horizonte B. Então, também, dependendo do tipo de mineral, também vai identificar o tipo de solo. O horizonte C, ele está aqui, ó, pertinho da rocha-mãe. Se ele está pertinho da rocha-mãe, ele é formado basicamente por fragmentos minerais que resultaram da desagregação dessa rocha-mãe, tá? Então, a espessura e o tipo de material que forma cada camada dessa é o que vai nos permitir classificar os tipos de solo. E qual é a importância, né, dos horizontes do solo? Então, como a gente já tinha falado lá no início, os poros do solo, os vazios, eles são grandes reservatórios de água doce proveniente da chuva. Então, quanto mais poroso for o solo, mais água ele vai conseguir armazenar, tá? Em regiões áridas, os solos tendem a ser menos profundos, são solos rasos. Vejam, olha aí que isso aqui é a nossa região, né? Então, a gente tem solos rasos, e aí o que é que acontece? Quando chove, né? Como o solo é rasinho, lá naquela camada, né? Então, a parte que tem poros é muito curtinha, né? Então, ele é rapidamente preenchido por água e quando ele fica cheio de água, tá? Encheu de água, preencheu todos os vazios aqui de água, essa água ela começa a escoar superficialmente, porque esse solo já está saturado, né? Professor, por que a água não infiltra mais? Por que a água não infiltra mais? Porque um solo raso, ele não tem todos aqueles horizontes como num solo maduro. Vou voltar lá na figurinha. Ó. Um solo maduro,
encheu de água aqui, a água vai infiltrar, tá? Tem para onde ela ir. Num solo raso, encheu de água aqui, o que é que tem aqui embaixo, minha gente? É a rocha. A água vai entrar na rocha? Não vai, né? Se ela não tem como ir para baixo, se ela não pode entrar na rocha, ela vai escoar superficialmente, porque o solo do semiárido é jovem, tá? Então, a gente vai ter aí rapidamente o solo saturado e um escoamento superficial. Se o espaço aqui é pouco, né? Ele não é um grande reservatório de água doce, tá? Solos profundos, maior volume é acumulado nos poros, garantindo a alimentação de cursos d'água durante períodos de estiagem. Então, volta lá. Isso aqui fica tudo cheio d'água. Então, no período de estiagem, essa água daqui, vocês pagaram lá em hidrologia, né? Ela vai garantir a alimentação subsuperficial, né? Por baixo do solo, dos cursos d'água, tá? Então, a água, em vez de vir de cima do escoamento superficial das chuvas, a água que está lá nos rios, ela vem debaixo do solo. Vem de onde? Desses depósitos de água aqui. Ah, professora, e por que que os rios do sertão ficam secos, né? Porque o volume acumulado nos poros é pouco, justamente porque o nosso solo ele é um solo raso, tá? Então, a gente já falou assim, se você for perfurar um poço aqui, ó, aqui embaixo é rocha. Se você for perfurar um poço aqui, se for num período que choveu, você vai achar água, que é a água que está armazenada aqui nos poros. Mas quando essa água aqui secar, o seu poço vai secar junto, né? Isso. Então, normalmente, no semiárido, né? Tá lá a rocha, aí às vezes tem uma fenda na rocha. Essa fenda é muito grande, né? Respeita aí. Aqui é um embasamento cristalino. Então, se você acertar o seu poço aqui nessa fenda, você tem um volume de água considerável. Mas, normalmente, a gente perfura poços no que a gente chama solos de aluvião. O que é solo de aluvião? Eu tenho aqui a rocha, né, um embasamento cristalino, mas em um determinado local há uma depressão, digamos assim, e essa depressão foi preenchida por um tipo de solo, que é o que a gente chama de aluvião, tá? Que é um solo mais arenoso. Se ele é mais arenoso, significa que ele tem mais poros e ele tem capacidade de armazenar mais água. Então, quando a gente procura poços na região do semiárido, a gente tenta não perfurar um poço na rocha, porque a rocha a gente sabe que não tem água, né? Só se a gente achar aqui uma fenda. Onde é que tem água? Nos solos de aluvião, que é o que armazena a água. Só que essa quantidade de água armazenada nos solos de aluvião, ela é insuficiente para garantir o escoamento subsuperficial e a alimentação de forma perene dos nossos cursos d'água, ok? E aí, algumas características do solo, né? A gente tem a cor, tá? Que a cor, ela é perceptível, né? A olho nu. Então, a gente tem terra roxa, terra preta, né? O barro, que é vermelho. Então, é uma característica do solo, tá certo? A gente tem a textura ou granulometria, que é extremamente importante. Ela descreve a proporção de partículas de dimensões distintas que compõem o solo. Como eu falei para vocês lá no início, dependendo da quantidade de cada parte dessa, né, ele vai caracterizar um tipo de solo, tá? Então, a gente tem a argila, gente, é a que tem o menor tamanho. Então, a menor partícula é a argila. Então, a argila, ela fica tudo bem juntinha uma da outra. Às vezes, a gente pode pensar que a argila é grande, né? Que quando a gente pega assim, aqueles grãos grandes. Mas ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela forma aqueles torrões, tá? Se você pegar a argila e passar numa peneira bem fininha,
Você fica esfregando a mão assim no argila, ele vai ficar aquela cor na sua mão. Você pensa que ela deixou a cor, mas é porque a partícula é tão fininha que ela tá lá, tá certo? E você não tá percebendo. Então, é uma partícula menor do que 0,002 milímetros. Como é que a gente mede isso? Através de um ensaio de peneiras, né? Essas peneiras aqui, cada uma tem uma medida, tá certo? E aí você coloca elas em sequência e começa a peneirar o solo. Então você peneira na peneira maior, aí as partículas maiores vão ficar naquela primeira peneira. Só vai passar para a segunda peneira as partículas menores do que aquela, né? E assim sucessivamente, até que você chegue lá no final, na peneira de menor dimensão, né? E aí o que passou é tudo argila. E aí você vai fazer as proporções, né? Digamos que você peneirou 1 kg de solo. Desse 1 kg de solo, 200 gramas foi argila, 100 gramas foi silt, 150 gramas foi areia. Então, essa proporção é que vai definir o tipo de solo, tá? Então, já falei isso, estou só repetindo que é para ficar bem lembrado, né? Que vocês vão estudar isso bem direitinho em mecânica dos solos. Então, as granulometrias que a gente tem argila, silt, areia, aí se for mais de 2 milímetros, cascalho, e aí as partículas maiores, né? Calhau e matacão. O matacão ele é uma partícula maior que 20 centímetros, né? É uma pedra, tá? Grande, ok? É mais comum a gente encontrar, né, aqui até essa dimensão de cascalho, né? Principalmente locais litorâneos, a gente encontra muito cascalho, né? Nossa região, nosso solo, ele é composto basicamente por argila e silt. Outra característica é a estrutura, é a forma como elas se arranjam, né? Em agregados ou torrões. Então, os torrões, né? A argila forma os torrões, né? Tanto é que se a gente for esfarelando assim, ela vai diminuindo o tamanho do torrão, né? E os agregados, tá? Então, a estrutura do solo ela vai interferir diretamente no comportamento mecânico, ou seja, na capacidade de suporte de carga, na resistência ao cisalhamento ou escorregamento, tá? Então, o que vai dizer se o solo vai ficar firme, né? Ou se ele vai escorregar é o arranjo. Esse arranjo das estruturas, ele pode ser alterado pelo homem. Como assim, professora? Por exemplo, quando você vai construir uma casa, que você vai fazer a base, o solo do jeito que está lá, você chega e constrói a casa em cima? Não, né? Às vezes é preciso você aterrar, às vezes é preciso cavar. E sempre é importante que você faça o processo de compactação. Para que a gente faz a compactação, né? Para alterar esse arranjo estrutural, de forma que esse solo ele fique completamente juntinho, coladinho. Por quê? Quanto mais juntinho, coladinho ele tiver, a gente diminui os poros, diminui os vazios, né? E se diminui os vazios, não sobra espaço nem para o ar, nem para a água. Porque imagine se você construir uma casa numa areia, né? Tá lá com um monte de espaço vazio. Na hora que chover, a água vai entrar ali por baixo e sua casa vai ficar boiando, amigo. Tá certo? E outra coisa importante, né, é a matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela vai reter aí a água e os nutrientes, tá? A matéria orgânica ela gosta de umidade, né? E aí, entendendo um pouquinho de como se forma o solo, de como se dá esse processo das características, vamos falar da degradação do solo. Então, veja, a atividade biológica do solo normalmente acontece na camada mais superficial, naquele horizonte O, né, que é onde está a matéria orgânica, né, proveniente aí dos detritos animais e vegetais, tá? Então, o horizonte O sempre é o que sofre mais degradação. Não impede que a degradação ela se expanda para os demais horizontes do solo. E aí a gente tem como qualquer substância estranha que for adicionada ao solo, ela pode acarretar a poluição e de forma direta ou indireta a poluição da água e do ar, né? Então,
Se eu adiciono, por exemplo, um agrotóxico no solo, é agrotóxico, sei lá. Se eu adiciono no solo um agrotóxico e acontece a chuva, né? Essa chuva, essa água, vai fazer aquele processo de preencher os vazios do solo, né? Vai atingir o lençol subterrâneo, o lençol de água subterrâneo, e junto com a água da chuva ele vai levar os componentes químicos do agrotóxico. Então, além da poluição do solo, eu estou causando aí a poluição da água também, tá? E aí a gente tem, né? Poluição do solo e do subsolo, ele consiste na deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou aterramento no solo ou no subsolo de substâncias ou produtos poluentes nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, né, a gente tem a forma mais comum, que é essa deposição e disposição superficial, né? Então, isso aqui, né, gente, é uma forma de poluição do solo, né? Tá causando aqui a degradação do solo, tá? São coisas que não deveriam estar aqui nesse local. Lembra que eu falei para vocês, né, o que é poluição? Poluição é uma coisa que está no lugar errado, né? Então, é o que a gente mais vê, tá? Mas é muito comum também a questão da infiltração, né? Porque, ó, aqui tá esse monte de sujeira, de matéria, aqui o plástico que é inerte, né? Ele não vai infiltrar, mas a matéria orgânica, ela vai se decompondo, o chorume, e ele vai infiltrar no solo, tá? Aí a gente tem a questão de injeção no solo, que eu dei o exemplo logo lá no início acontece muito com efluentes, né? Existe a disposição controlada no solo, se lança, ou você pode lançar superficialmente, ou você lança a uma certa profundidade esse efluente, injeta no solo, né? Para que o solo faça o tratamento, né? O solo ele atua como um filtro, tanto físico quanto biológico, para tratar esse efluente. É o que acontece, por exemplo, nas fossas sépticas com sumidouro, né? Uma fossa com sumidouro, ela tem a parte líquida, ela vai ser dispersada no solo, tá? Só fica lá na fossa mesmo a parte sólida, né? Que vai formar ali o lodo, mas a parte líquida ela é dispersada no solo para ser tratada, né? O solo ele faz esse tratamento, tá? E aí a gente tem diversos poluentes, né? Então a gente tem, por exemplo, a acidez, né? Ela é uma forma de poluição do solo, tá? Nós temos os micro-organismos que podem ser provenientes da contaminação por esgoto humano ou ainda de fezes animais, que aí pode conter bactérias patogênicas, né, micro-organismos patogênicos. A gente tem nitratos e fosfatos. Só lembrando que nitrogênio e fósforo, eles são micronutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento da vegetação. Porém, em grande quantidade, eles são prejudiciais, tá? Então, se você usa muito adubo, se coloca lodo de esgoto no solo, se tem muito esterco, você vai ter aí, né, um desequilíbrio, tá? Você vai ter nitrogênio e fósforo numa quantidade além do que o solo consegue utilizar. E aí você tem a alteração do ciclo do nitrogênio, e isso pode levar à eutrofização também dos cursos d'água, tá certo? Se esse nitrogênio e fósforo eles chegarem na água. Outro poluente são os metais, né? Esses metais, alguns metais eles estão presentes no solo, mas eles podem vir principalmente de resíduos industriais, de pesticidas, tintas e também da gasolina. Professora, como é que vai da gasolina? Gente, a queima do combustível, né? Os carros da gente, infelizmente, eles não são perfeitos. A queima do combustível, ela acontece com muitas falhas, né, no motor do carro. E aquela fumacinha que sai, os pinguinhos que saem do nosso carro, muitas vezes eles contêm esses metais pesados, tá? Que são provenientes da gasolina.
A gente tem aí os sais como poluentes. E aí, os sais, a gente sabe que um solo com a salinidade muito alta, ele se torna inapropriado para a agricultura, tá? De onde é que vem esse sal? Proveniente principalmente da água de irrigação e da extrusão da água do mar. Só para a gente falar rapidinho. Deixa eu pegar minha caneta de desenhar. Não quer vir, tá? Intrusão salina. Você tem aqui o mar, o continente, e aqui no continente você tem lençóis freáticos, tá? O mar, quando ele tem a maré alta, acontece o processo de intrusão salina. Essa água entra por aqui e entra no lençol freático, tá? Quando a maré baixa, a água volta e o sal fica. Então, a intrusão é quando a água do mar, ela adentra, né, aqui no continente, entrando nos lençóis freáticos e até mesmo no solo. Extrusão é quando a água volta para o mar, né, a maré baixa, porém o sal permanece. E a evaporação da água de irrigação é a principal causa de desertificação no semiárido nordestino. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí a gente tem os gases provenientes de aterros sanitários, né, que tem origem aí nos locais onde a gente dispõe o lixo, não só aterro, né, nos lixões também, que a gente sabe que é uma realidade ainda. E aí a gente tem, acaba acumulando gases no solo também, né? Que o gás é o metano, tá? Principalmente, que é o gás que é proveniente da decomposição aqui anaeróbia da matéria orgânica, tá certo? Então, a gente vai ter aí metano. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar próximo a um lixão e ver ele pegando fogo. Não foi ninguém que botou fogo, ele pega fogo sozinho por conta da presença de metano e de CO2, tá certo? Então, é extremamente poluente, tanto para o solo quanto para a atmosfera. E aí, quando a gente fala de poluição do solo, a gente vai ter poluição natural e poluição artificial. Só uma parte aqui, né, que normalmente quando a gente tem fenômenos naturais, a gente não considera como poluição. Mas por serem elementos que causam degradação do solo, ele está constando aqui como poluição, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os processos erosivos, né, naturais, que não têm interferência humana. Então, esses processos erosivos, eles causam, sim, degradação do solo, né? Embora que muitas vezes eles também são responsáveis pelo processo de formação do solo, mas eles causam degradação também, tá? Desastres naturais, como inundações, terremotos, também causam, né, o acúmulo de material, de lixo, então tudo isso também causa degradação do solo. Atividade vulcânica. Um vulcão entrou em erupção em determinado lugar e veio toda aquela lava vulcânica, destruiu toda a área agrícola, destruiu, né, tudo que tinha no caminho. Então, também é uma forma de degradação do solo. E a gente tem ainda áreas com elementos inorgânicos, né? E aí, metais, principalmente, ou áreas com irradiação natural. Esses metais, eles têm origem no próprio solo, né? Quando a gente está falando aqui de poluição natural, tá? Então, aqui um exemplo, né, de uma inundação, de uma atividade vulcânica, né? Aqui um terremoto ou um maremoto, tá? Que provocou aí esse acúmulo de entulhos, que tudo isso é uma degradação do solo, tá? A erosão hídrica, né? Formando aí as famosas vossorocas. A erosão eólica, né? A erosão eólica, ela é responsável por diversas alterações de paisagem, né? Inclusive em áreas de dunas, né? A duna, ela é um relevo móvel, porque de um dia para o outro a duna nunca está igual, por conta justamente da ação do vento, né? E aí a gente tem a poluição artificial, ou seja, aquela que tem interferência do homem, de origem antrópica. E ela ocorre por quê? Pela questão da urbanização e ocupação do solo,
pelas atividades agropastoris, né, agricultura e pecuária. A gente sabe que a agricultura e pecuária são atividades extremamente causadoras de degradação ambiental. A pecuária tem a questão do pisoteio dos animais, tem a questão do desmatamento, né, da retirada de vegetação da camada superior. Dentro da agricultura, o empobrecimento do solo, o uso de fertilizantes e agrotóxicos, tudo isso causando degradação do solo. Então, a gente tem aí a atividade agropecuária, é uma das que mais causa degradação do solo, tá? Junto com essa bonitinha aqui, né, as atividades de extração mineral, né? Eu acredito que eu já falei para vocês em algum momento. A mineração é uma das atividades mais degradantes, né? Se você olhar, e não pensa assim, quando a gente pensa em mineração, a gente pensa em minério, pensa em ouro, né? Gente, areia é minério, tá? Então, se você tem retirada de areia de um lugar, você tem uma alteração da paisagem, né? Muito grave, muito significativa. Não sei se vocês já ouviram falar no areia lavada. Areia lavada, ela é areia de aluvião, que é retirada do leito do rio. Então, tá lá o rio, né? E no rio se retira areia. A areia é minério, tá? É extração mineral. Quando você retira essa areia, a gente acabou de ver qual é a importância dessa areia que está aqui no leito do rio, que é uma areia de aluvião. Ela tem os poros, os vazios que ficam preenchidos por água e é o que vai garantir, né, a alimentação de água desse rio. Se eu retiro essa camada de areia, é bom, porque está desassoreando, está aprofundando. O rio vai ficar mais profundo, vai caber mais água. Vai caber mais água, porém essa água ela vai escoar rapidamente, porque não tem reservatório. A areia de aluvião que está aqui dentro do rio é o principal reservatório de água do rio. Se a gente retira, a gente vai ter aí um grave prejuízo ao curso d'água, provavelmente uma intermitência, tá? Então, tem que ter muita responsabilidade na extração de areia lavada. E qualquer outro tipo de mineração. Brita, né? Não sei se vocês já viram uma pedreira. Uma pedreira, o cara ele quebra a rocha para fazer brita, que a gente usa na construção. É um minério também. Então, extremamente degradante. Além das estações de minério de ferro, né? O ouro todo mundo já viu, pelo menos uma vez na vida, aquele filme de Serra Pelada dos Trapalhões, já viu a situação que fica o solo, né? E aí, continuando, a gente tem ainda como principais fontes de poluição de origem antrópica o armazenamento de produtos e resíduos perigosos, né? Por exemplo, agrotóxicos. Esses agrotóxicos eles têm que ter uma condição de armazenamento diferenciada, eles não podem ser dispostos no solo de qualquer forma. Resíduos radioativos, né? Não podem ser dispostos no solo, eles têm que ter todo um tratamento específico, né? Resíduos perigosos, lâmpadas, pilhas e baterias, elas não podem ser dispostas no solo, elas precisam ir para um aterro de resíduos perigosos, tem todo um tratamento a ser dado a esse material, porque eles causam poluição do solo e, consequentemente, muitas vezes da água e do ar também, tá? Aí temos ainda o lançamento de águas residuárias, né? Os esgotos sanitários domésticos e os efluentes industriais, que muitas vezes são lançados no solo sem nenhum tratamento. É muito comum a gente ver em Afogados o esgoto correndo a céu aberto, né? Em cima do solo ali, contaminando o solo e contaminando a água também, tá? E disposição de resíduos sólidos de origens diversas, tendo aí um destaque os resíduos industriais, porque eles são mais poluentes, são mais perigosos, né? Mas o próprio resíduo que a gente produz na casa da gente, ele causa poluição do solo, né? E aí, né, como causas aí da poluição, da degradação do solo, que eu tinha falado para vocês, ó, o desmatamento, a agricultura e o excesso de pastagem, eles são
a principal causa da poluição, da degradação do solo. Então, eles respondem aqui quase que pela totalidade, 92%, né? Nem sei fazer a conta. Mas 90 e poucos por cento aqui, tá? É proveniente das atividades agropecuárias, pasto, agricultura e desmatamento, que normalmente esse desmatamento é para abrir áreas agrícolas ou para criação de gado, né? E aí a gente tem coleta de lenha e a indústria aí respondendo apenas por 8% da poluição. Então, exemplos de desmatamento causando degradação do solo. A gente já viu que para a formação do solo, as raízes, a matéria orgânica é extremamente importante. Então, a partir do momento que você está causando aí desmatamento, você está alterando todo esse processo de formação do solo, tá? E você está retirando a proteção do solo também. Temos aí a fertilização e o uso de agrotóxicos, né, em larga escala na agricultura comercial, que contamina o solo, contamina a água, e ainda pode causar doenças nas pessoas, tá? Temos a atividade de monocultura, quando você tem uma cultura só. Aqui a gente tem cana-de-açúcar, né? Aqui eu acho que é café, que é uma prática que vem desde a época do Brasil colônia, né? A monocultura da cana-de-açúcar, logo no início do período colonial, e depois a monocultura do café, principalmente na região sudeste. Quando você tem um tipo só de cultura, você causa um empobrecimento do solo, tá? Irrigação. Poxa, professor, irrigação causa poluição, degradação do solo? Depende de como ela for feita, tá certo? Então, vamos imaginar a água. A nossa água, a água que a gente tem disponível na região semiárida, lá aí na nossa região, ela é uma água que ela tem teores de sais muito altos, ela é uma água salobra. Por quê? Por conta do tipo de rocha, tá? Deixa eu desenhar, né? Vocês sabem que eu gosto de desenhar. Então, a gente tem aquela rocha e o nosso solo, né? Como vocês já viram, é um solo raso, tá? Então, essa rocha que a gente tem no semiárido é o cristalino, tá certo? E é uma característica desse tipo de rocha, né, que ela é uma rocha bastante minerais e tudo mais, que é que acontece? A água batendo aqui no cristalino, né, a água quando bate aqui, ela vai dissolvendo essa rocha e dissolvendo os sais minerais, tá? Então, quando a gente tira a água subterrânea, até mesmo a água superficial, ela é salobra, por conta do tipo de rocha que a gente tem na nossa região. Ou seja, ela é rica em sais, tá? Aí a gente vai irrigar. Estamos aqui irrigando nossa agricultura. Vocês já devem ter ouvido falar do perímetro irrigado do São Francisco, né? Ali na região do Rio São Francisco, Petrolândia, Petrolina, toda aquela região. A gente tem até produção de uva, né? Tem muita questão de frutas, né? Tem a fruticultura irrigada de São Francisco, que as frutas produzidas são praticamente todas para exportação, né? As frutas do Vale do São Francisco. E a gente tem produção, inclusive, de uvas para produção de vinho, né? Que dizem, né? A latitude 8, dizem, inclusive, que a nossa uva é melhor do que a uva do sul, porque a gente tem safra 2 vezes ao ano. Por quê? Por conta da agricultura irrigada, né? Irrigada com água do São Francisco e com água salobra. Tá, mas não é salobra a ponto de fazer mal para a agricultura. Porém, vamos lá. Irriguei aqui o solo, ó. O solo tá aqui cheio d'água. Essa água, ela vai, uma parte aqui, infiltrar no solo, né? Vai ser absorvida pelas plantas. E outra parte vai evaporar. Sal evapora. O que é que acontece com o sal? Vai ficar aqui em cima do solo, tá? Inclusive é assim que se extrai sal, né? Pega a água do mar, tá? Deixa a água evaporar e o que fica é o sal, né? O cloreto de sódio para fazer sal de cozinha. Isso é feito aqui
no Rio Grande do Norte, é um grande produtor de sal do Brasil, tá certo? Então, é assim que se extrai o sal da água, né? E aqui, ó, a água, uma parte infiltra, uma parte evapora, é absorvida pelas plantas, e o sal que não evapora, que não é infiltrado e que não é absorvido pelas plantas, ele fica aqui em cima do solo. E aí, quando esse sal fica em cima do solo, ele vai provocando um processo de salinização. E à medida que esse sal vai se acumulando, vai formando uma camada mais densa, né, de sal, esse solo vai se tornando mais inadequado, mais impróprio para a agricultura, mais pobre, e aí é o que a gente tem de desertificação, tá? Então, o processo de desertificação, ele ocorre por conta da irrigação. Veja que incoerência, né? Então, aqui está bem explicadinho, tá certo? Os recursos hídricos, com exceção da água de chuva, que a água de chuva é como se fosse água destilada, tá? A não ser quando ela passa por locais onde tem muita poluição atmosférica, ela pode incorporar aqueles componentes que estão no ar. Mas em locais onde não tem a poluição atmosférica, a água de chuva é água pura, destilada, tá certo? Então, se não é, com exceção da água de chuva, né, a água que a gente tira do solo, ou até mesmo a água superficial, tem uma certa quantidade de sais minerais, tá? Só que se você tem um índice de evaporação muito elevado, que é o caso da nossa região, que é muito quente, então a evapotranspiração é muito alta, além de a nossa água ela já ter uma quantidade de sal maior, mesmo por tipo de formação rochosa, a água vai evaporar, os sais minerais não, e eles vão ficar acumulados nos solos, causando a salinização, tá? Então, climas áridos é uma ocorrência comum, porque a taxa de evaporação é muito alta, pouca quantidade de chuva para diluir esse sal, né, para lavar o solo, e ainda por cima a própria característica da nossa água, que é salobra. Então, regiões áridas e semiáridas, as taxas de desertificação são extremamente acentuadas, né? Se vocês pegarem uma imagem ali da região de agricultura do perímetro irrigado do São Francisco, tem áreas que a imagem aparece branca, de tão degradado que o solo está, né? De tão salinizado, é completamente, não tem mais matéria orgânica, ele está recoberto de sal. Então, a solução para a região semiárida, que é a irrigação, ela acaba sendo também a causa do processo de desertificação. Ela é uma solução e ela é um problema ao mesmo tempo, tá? Aqui exemplo de atividade de mineração, né? A mineração, além da degradação do solo por conta do movimento, né, da terra, do solo, ainda tem alguns tipos de mineração que precisam de produtos químicos, né? Como é o caso do ouro, que a gente tem que colocar mercúrio para poder separar o ouro de outros elementos. Aqui é uma pedreira, né? Ele tirando as rochas maiores para poder quebrar em pedaços menores, para fazer brita, por exemplo. Queimadas. Queimadas, existem alguns processos de queimadas que eles têm causa natural, né? Tem locais que eles pegam fogo naturalmente, inclusive são processos importantes para algumas sementes, né? Tem sementes que elas só se abrem, né, para poder germinar se houver a queimada, né? Então, alguns processos são naturais, mas quando a gente fala aqui das queimadas com poluição, a gente está falando das queimadas provocadas pelo homem, né, que causam aí degradação do solo. Além de você ter a perda de vegetação, né, você tem aqui, ó, a perda da camada superficial de matéria orgânica do solo. Esse solo ele se torna um solo pobre, né, em matéria orgânica. Então, se ele tem pouca matéria orgânica, ele não é bom para o desenvolvimento das plantas, tá? Temos aí o crescimento demográfico, né, extremamente causador de poluição do solo. Imagina você construir esse monte de casa e aí você tem aí jogando resíduos, jogando efluentes domésticos, né, então tudo isso causando aí degradação do solo. Os esgotos domésticos
tá? Que às vezes tem um cano assim que está sendo lançado num curso d'água, mas muitas vezes esse esgoto está correndo, né, a céu aberto, ele é disposto no solo sem nenhum tipo de tratamento. É muito comum, principalmente em regiões periféricas, né, que estão afastadas do centro da cidade, regiões de condição socioeconômica mais desfavorável, a gente observar esse tipo de situação, de esgoto a céu aberto, do esgoto correndo em cima do solo sem nenhum tipo de tratamento, porque as pessoas, quando constroem suas casas, elas não têm condições, por exemplo, de fazer uma fossa, tá? E não existe a participação do poder público no sentido de fazer a coleta, o transporte e o tratamento desse efluente gerado, ok? Os lixões, né, que é uma forma de disposição do resíduo inadequada, que não deveria existir mais. O lixão, ele contamina o solo de diversas formas, né? Contaminação pela degradação da matéria orgânica. O chorume, ele tem uma carga orgânica poluente muito alta, tá? E aí contamina o solo, contamina a água, né? Os lençóis d'água subterrâneos. Além do próprio solo, a superfície do solo, né, que fica ali inutilizada, né? Quando a gente tem um aterro sanitário feito de maneira correta, a gente tem todo o processo de impermeabilização para que não haja contaminação do solo. A gente tem os cemitérios também, eles são, né, podem causar a poluição do solo. Quando existe a decomposição da matéria orgânica, da mesma forma que num aterro ou num lixão, né, a matéria orgânica se decompõe, vira chorume. Nos cemitérios a matéria orgânica se decompõe, né, a gente tem um necrochorume. Se esses cemitérios eles não foram feitos de maneira adequada, que é o caso da maioria dos cemitérios, né, as legislações elas são relativamente recentes, então a gente tem aí cemitérios de 60, 80, 100 anos que não teve nenhum tipo de tratamento do solo para poder receber, né, esse empreendimento, digamos assim. Além da questão da decomposição do necrochorume, a gente tem, por exemplo, pacientes de câncer que passaram por processos de quimioterapia e radioterapia, então a gente tem contaminação com produtos químicos e também com radiação. A radiação, ela permanece, né? A pessoa que passou por radioterapia, vocês sabem que a radiação, ela tem um tempo de meia-vida, né? Então, deveria ter um local adequado nos cemitérios, com isolamento, né, paredes de concreto, tudo mais, para que essa radiação ou a questão da quimioterapia, ela não fosse, né, não contaminasse o solo, mas a gente sabe que isso não acontece na prática, pelo menos não nos cemitérios que a gente conhece, não em Afogados, tá? Em Afogados da Engazeira, no cemitério que fica próximo ao Detran, o único caso que eu sei que tem uma cova especial é de uma menina que foi envenenada. Como não foi descoberto o veneno, ela foi enterrada, né, em caixão de chumbo. Foi o único que foi feito, mas o pessoal de câncer é colocado normalmente. Tá? Então, tem radiação no solo, tem produtos químicos provenientes da quimioterapia no solo, tá certo? E aí a gente tem algumas técnicas de conservação do solo, né, principalmente relacionadas à agricultura, né, que é a agricultura na forma de terraceamento, né, que é você fazer aqueles degraus, tá? Os degraus, eles diminuem a velocidade, né, a energia cinética da água, diminui os processos erosivos, né? O pousio, né, que é aquele período de descanso da terra para a terra se recompor. Calagem, que é uma correção do pH do solo, né? Você adiciona cal para poder corrigir o pH do solo. Reflorestamento, que seria a melhor técnica de conservação possível, né? E a adubação verde, que é basicamente você usar adubo orgânico, né? Não usar adubos químicos, tá? E aí isso poderia promover a conservação do solo. São só algumas técnicas. Então, sobre poluição do solo, lógico que a gente poderia passar
como é previsto na nossa disciplina presencial, a gente ia passar aí 3 semanas falando sobre poluição do solo e sobre conservação do solo. Mas dentro desse contexto que a gente tem, né, a gente tem aí um conteúdo compactado, mas que eu espero que possa ajudar vocês. Se vocês quiserem mais material para pesquisar, a gente pode procurar, né? Mas vocês vão dar uma revisada nessa parte, pelo menos, de formação dos solos na disciplina de mecânica dos solos, eu acredito. E qualquer coisa a gente está à disposição, tá certo? A gente tem mais um conteúdo que é poluição atmosférica, né? Que é na sexta-feira. Lembrando que o exercício e o material em PDF eu já liberei lá no Classroom para adiantar, porque, como vocês sabem, o semestre encerra sexta-feira e a gente precisa lançar as notas até a quinta, né? Não me perguntem como, viu? Por favor. Mas, então, coloquei já na sala para adiantar. Vou gravar a aula de poluição atmosférica, vou colocar também na sala assim que possível, se der eu coloco hoje ainda. Né? Hoje, que eu tô falando, é quarta-feira, tá certo? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Um cheiro e até a próxima. Deixa eu descartar minhas anotações, meus desenhos. Fico triste quando eu descarto meus desenhos. Devia colocar uma musiquinha de despedida, né? Mas não, vai ter só musiquinha de entrada, tá bom? Cheiro.